eu quero convidar aqui o Rafael. Ele terá uma participação agora no culto. Então as crianças vão também aguentar um pouquinho. Filho, pode? Vamos pôr uma cadeira aqui para o Rafinha. Tudo bem, Rafa? Irmãos, eu vou hoje à noite, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta já para o livro de Gênesis capítulo 39, eu vou pregar no livro de Gênesis capítulo 39. E vamos falar hoje sobre José. E eu pedi então que o Rafael, ele compartilhasse um pouco sobre os seus profundos conhecimentos de José. Porque vocês sabem, calma aí, que vocês sabem que o Rafael, ele é um profundo estudioso e um excelente contador de histórias. Então eu pedi a ele, como introdução, né, que viesse aqui e compartilhasse um pouquinho sobre José. Vamos ouvi-lo então. Está preparado? Ok, à vontade. Esse é José. Ele era preferido de Jacó, o irmão de Esaú. Ele deu uma capa nova, linda, com cores. Seus irmãos ficavam com inveja dele. Então, ele teve um sonho. Então, ele sonhou que os irmãos eram um feixe de trigo. Então, o feixe de trigo ficou em pé e os outros feixes ficavam diante dele. Ele foi contar. Quando ele contou, os seus irmãos ficavam com mais raiva dele. Então, quando José teve outro sonho e foi contar a seus irmãos. Tive outro sonho. É assim. O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Mas os irmãos ficavam mais raiva dele. Quando Jacó viu, ele ficou pensativo. Então, um dia, ele disse para José se seus irmãos estavam bem. Quando viram de longe, disseram: lá vem aquele sonhador mentindo. Vamos jogar ele no poço. Rubem, seu filho mais velho, disse para não machucar ele. Só que os que fizeram foi terrível. Quando ele chegou, tiraram a sua roupa colorida e jogaram ele no poço, que estava sem água. Então, foram embora deixando. Um dia, veio uma caravana que estava indo até o Egito. Então, o Rubem não achou o irmão e disse: como que vamos achar o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável. Então, um dia, eles teve uma ideia. Mataram um animal e colocaram sangue na roupa linda de José e deram ao pai. O pai dele pensou: o animal devorou meu filho, e chorou muito. Então, ele ficou muitos dias no Egito. Lá havia uma mulher de Potifar, o homem mais poderoso do Egito. Então, um dia, ele segurou a roupa de José e ele saiu correndo, fugiu daquela mulher. Então, ela gritou dizendo que
que ele tinha atacado a esposa dele. Quando ele chegou, prendeu José. Foi terrível, não é? Então ele achou o copeiro e o padeiro. Eles tiveram sonhos lá na cadeia e ficavam preocupados com os sonhos. E ele ele falou o que era o sonho, o que queria dizer. O padeiro disse que tinha 2 cestas de doce e pão que Faraó gosta. Só que o sonho, as aves comeram tudo que havia nela. Então, ele interpretou assim: 7 dias Faraó vai matar você, e os corvos comerão sua carne. Era aniversário do Faraó. Então aconteceu a mesma coisa lá. Então o padeiro foi matado. Então o copeiro se esqueceu de falar para Faraó libertar. E um dia ele lembrou de José e disse: Faraó, tive um homem que era José. Ele interpretou os sonhos. E aconteceu a mesma coisa. Um dia, José tomou banho, fez a barba e foi falar com o Faraó. Então, um dia, ele interpretou os sonhos. As 7 vacas gordas são as 7 vacas gordas e as 7 espigas são 7 dias. As 7 magras, 7 vacas magras, as 7 milhos mirrados são 7 anos de fome. Quando veio isso, Faraó disse a todo mundo: Tem alguém mais poderoso do que esse homem? Então ele colocou um dedo e José se tornou um administrador do Egito. Então ele guardou comida. Quando a comida começou a acabar, então seus irmãos foram até o Egito para comprar comida. Só que toda a comida era vendida sobre José, irmão deles. E seus irmãos se prostraram diante do chão, com o rosto no chão. Um dia, ele disse: De onde vocês vão? Viemos de Canaã. Viemos comprar comida. Então, um dia, ele disse que eram espiões. Um dia, eles disseram: Não, nós viemos só comprar comida. Só que ele insistiu em dizer que são espiões. Então, eles ficaram presos em 3 dias. Então, um dia,
José voltou e disse: Eu não vou mais te maltratar. Escolhe um de vocês para ficar preso aqui. Ok, Rafi. Você já foi até o ponto onde eu precisava. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigado por lembrar os irmãos da história de José. Deus te abençoe. Tá bom? Quais virtudes vêm à sua mente quando você pensa no personagem José? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39. Queria ter uma memória assim que nem do Rafinha. Gênesis 39, versos 1 a 9. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Diga, irmãos, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o personagem José? Você não pode dizer agora que não se lembrava muita coisa, porque o Rafinha já te ajudou a lembrar de tudo. Quase tudo, só o finalzinho que não. O que vem à sua mente quando você se lembra do personagem José? Qual virtude de José vem à sua mente? O que você guarda quando pensa sobre este personagem, José? Quero convidá-lo hoje à noite a pensar sobre uma virtude percebida na vida de José. A sua predisposição para servir. José, o servo. Vamos pensar sobre esse ponto de vista hoje à noite, no texto bíblico, aqui nesse capítulo em Gênesis 39. Nós sabemos que José era um servo, por aquilo que nós lemos sobre como ele se comportava. Nós lemos no texto de Gênesis, nos capítulos que falam sobre José, que quando, por exemplo, ele ainda era um menino, ele era muito cuidadoso em servir aqueles que estavam sobre ele. Eu vou pular aqui a introdução, porque o Rafa já introduziu para nós tudo isso, tá bom? Então eu quero convidar você a se lembrar já dessa virtude da vida de José. Desde pequeno, José mostrava predisposição em servir. Ele era um servo do seu pai. Você observa quando estuda a vida de José, que o seu pai falava e assim José fazia.
ele era também um servo dos seus irmãos, porque ele servia seus irmãos enquanto estava no trabalho. Certamente José era também um servo da sua mãe, e era também um servo das pessoas com quem ele se relacionava. Quando nós chegamos à frente, quando ele é adulto no Egito, o que nós percebemos é uma atitude que continuava, uma predisposição de ser e agir como servo. José era um servo, ele estava sempre pronto a servir. Servia seu pai, servia seus irmãos, servia as pessoas que necessitavam. Essa é uma virtude evidenciada na vida de José. Ele estava sempre pronto a servir. Interessante que não havia por parte de José queixas, reclamações. Você leu no texto que quando seu pai disse, vai até o campo, observa como estão seus irmãos. Você sabe quão distante era esse campo? Quão perigoso era para um menino andar por aquelas terras sozinho? Mas ele não se queixa, ele apenas vai. Essas são marcas de um servo que não se queixam, mas que se predispõem a servir. José era um servo, e essa era uma virtude evidenciada na sua postura e no seu comportamento. Com isso aprendemos já como identificar e encontrar alguém com característica de servo. Se você quer identificar um servo, não observe apenas o que aquela pessoa faz, mas preste atenção com qual atitude ela faz. A atitude com que ela faz vai dizer se ela é um servo ou está apenas cumprindo um dever. A história de José é linda por diversas razões. Temos muitas lições e ensinamentos em toda a história de toda a vida de José. Mas é maravilhoso perceber como o Senhor constrói um líder, como o Senhor transforma um menino em um senhor. E o ensino diz que ele torna senhor aquele que foi servo. Ele torna líder aquele que foi servo. Ele torna administrador, quase um imperador, aquele que tinha um coração disposto a servir. Portanto, seja servo hoje e talvez amanhã o Senhor te tornará um líder. Seja servo hoje e neste processo Deus pode tornar-te também um senhor. Mas tudo começa com a atitude de ser servo. Nós observamos no texto, em primeiro lugar, uma predisposição de José em ser servo do Senhor. Os versos 2 a 4 diz o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Observem a ordem de ensinamento no texto. O Senhor era com José, diz o texto. E então ele se tornou próspero. Outra versão diz bem-sucedido naquilo que realizava. O texto diz: o Senhor era com José. E o Senhor então o abençoava e lhe favorecia, de modo que ele crescia naquilo que era as suas áreas de atuação, a sua área de trabalho.
tudo começa com o Senhor. Vamos lembrar disso. Nós sabemos que quando José deixou a sua família e foi mandado para o Egito, José não perdeu as suas convicções, nem perdeu aquilo que eram os seus fundamentos, nem deixou de ser ou ter aquilo que deveria ter em relação ao seu Deus, a sua reverência, o seu amor, o seu temor e a sua obediência. Nós sabemos disso porque lá no final da história, José diz aos seus irmãos, e os irmãos se lembram bem disso. José diz aos seus irmãos: vocês pensaram que estavam fazendo o mal, mas o Senhor estava fazendo o bem. Vocês talvez pensavam, estou usando aqui uma linguagem do texto, não exatamente o que está escrito no texto, vocês pensavam que aquilo era um planejamento humano, mas de fato aquilo era um planejamento de Deus para fazer prevalecer o meu povo. Então José nunca nunca se esqueceu de quem era o seu Deus e a quem ele servia. Mesmo no Egito, mesmo da casa de um líder egípcio, mesmo num contexto pagão, José continuou sendo um servo do Senhor. Por isso o texto diz: o Senhor era com José. Porque o coração de José não mudou. O mesmo coração na terra de Canaã era o coração agora na terra do Egito. Um coração que amava o Senhor, um coração que desejava servir ao Senhor, e que ainda que ele não entendesse tudo, ele compreendia que nas circunstâncias do momento presente, ele deveria continuar agindo como um servo do Senhor. Portanto, irmãos, tudo começa com e para o Senhor. Todo aquele que pertence ao Senhor tem o dever de primeiro servir ao Senhor. Esteja onde estiver, deve manter-se firme como um servo do Senhor. Se pertencemos ao Senhor, então servimos ao Senhor primeiro. Se somos salvos pelo Senhor, então somos servos do Senhor primeiro. Se professamos fé no Senhor, então somos servos do Senhor primeiro. Lembre-se de Moisés, um outro personagem, só para traçarmos aqui um paralelo no sentido de mostrar que aquelas pessoas que amavam a Deus, independente das circunstâncias, se mantinham firmes na sua atitude de servir ao Senhor. Uma das frases mais repetidas no texto de Gênesis e Êxodo, quando fala sobre Moisés, é essa frase: Moisés era um servo do Senhor. Você vai encontrar isso, procura lá numa concordância. Moisés era um servo do Senhor. Moisés, por diversas e repetidas vezes, é chamado de um servo do Senhor. Por quê? Porque ele passou por um processo muito parecido com o processo de José. Ele aprendeu a ser servo, entendeu que deveria ser servo do Senhor. E quando ele aprendeu a ser um servo do Senhor, o Senhor o tornou um líder de uma nação. Então, tudo começa com o Senhor e para o Senhor. Se pertencemos ao Senhor, então devemos ser servos dele primeiro. José era um servo do Senhor primeiro, antes de qualquer outra coisa. José era um servo do Senhor. Com isso, vamos nos lembrar que o que acontecerá em nossas vidas dependerá da nossa compreensão e compromisso em sermos também servos do Senhor. Se o Senhor nos tornará bem-sucedidos ou não naquilo que nós realizamos, isso depende se nós somos
se continuaremos sendo servos do Senhor, em todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Seja um servo do Senhor primeiro, e então ele poderá tornar-te um instrumento para o seu uso. Seja um servo do Senhor primeiro, e assim como foi com José, ele também será contigo. Essa ideia é uma ideia muito forte no Antigo Testamento, no relacionamento de Deus para com o seu povo. Um dos textos que mostram isso é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, você pode verificar na sua Bíblia. O texto lá diz: agora, pois, ó Israel, que é o Senhor, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas. O que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que o ames e o sirva de todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa era a perspectiva, a esperança de Deus no que diz respeito ao seu relacionamento, o relacionamento do seu povo com Ele, que estivessem sempre uma predisposição de serem servos dele. O Senhor era com José, porque José era servo do Senhor. Mas José também tinha uma predisposição para servir a outros. Os versos 5 e 6 do texto diz: e desde que o fizera mordomo em sua casa, e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E esse verso 6 termina: José era formoso de porte e de aparência. E logo nós nos perguntamos, de que isso interessa? Se José era formoso de porte e de aparência. O próximo ponto responderá. José era servo do Senhor, mas era também servo dos outros. Olha a ordem do texto. Por amor a José, o Senhor abençoou o egípcio. Por amor a José, o Senhor não só abençoou o egípcio, mas abençoou tudo o que o egípcio tinha. E o texto diz, tanto que ele tinha em casa, como que ele tinha fora de casa. Ou seja, tudo o que aquele homem tinha, o Senhor estendeu a sua mão de bênção. Por quê? Um egípcio, um pagão, um incrédulo. Mas o texto diz que, por amor a José. Quando nós somos primeiros servos do Senhor, como resultado disso, nos dispomos também a sermos servos dos outros. Então, o Senhor nos abençoa, mas não apenas nos abençoa, Ele abençoa também os outros, aqueles a quem servimos. O Senhor favorece por meio das nossas vidas aqueles de quem nos tornamos servos. Ser servo de outros, portanto, irmãos, não é uma calamidade, mas sim uma oportunidade para sermos instrumentos da promoção de bênçãos na vida daqueles a quem servimos. Você já parou para pensar sobre por que Deus colocou você no trabalho em que você está? Por que Deus colocou sobre você o patrão que Ele colocou?
Porque Ele colocou você no contexto da família que você tem. Porque Ele te colocou na circunstância, nos vizinhos, seja onde for, com as pessoas com quem você convive. Não é para ser uma calamidade. É para ser uma oportunidade para abençoar as pessoas por meio da sua vida. Nós nos lembramos disso indo lá para o Novo Testamento, quando Jesus diz que nós devemos ser luz. Ser luz para quem? Para a luz? Não, para as trevas. Ser luz em meio às trevas. Quando o Senhor nos coloca num contexto de termos pessoas a quem devemos servir, isso não é uma calamidade, ainda que às vezes nós temos a impressão que é um caos, ou pelo menos estamos subjugados a pessoas e o que nós percebemos nesse relacionamento é um caos. Mas o Senhor diz, olha, tem que mudar a sua perspectiva em como você enxerga isso. Porque o Senhor não te colocou você lá para você achar que isso é um caos. Ele colocou você lá para você aproveitar dessa oportunidade de ser um instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. No contexto de José, era o seu dever servir. Afinal de contas, José, ele foi para o Egito numa situação de escravo. Ele foi vendido ao Egito. Ele chegou ao Egito na posição de servo, de escravo. Essa era a situação de José. O que então fez a diferença? Como é que um escravo pode ser favorecido? Como é que um escravo pode favorecer aqueles que estão sobre ele? O texto diz. Porque José não era um servo por dever. Ele era um servo por prazer. Porque assim como José tinha prazer em servir ao Senhor, ele tinha também prazer em servir aos outros. E o fazia reconhecendo e compreendendo que naquele momento, aquele era o plano de Deus para a vida dele. E que, portanto, aquilo não era uma calamidade, era uma oportunidade de que ele fosse um instrumento de Deus para abençoar aquela casa. Quando nós compreendemos que devemos servir ao Senhor primeiro, e como resultado disso servimos aos outros, o que o Senhor faz? Ele abençoa nós, e Ele abençoa aqueles com quem nos relacionamos. Aqueles a quem servimos. Por isso, ser servo de outros não é uma calamidade, é uma oportunidade de sermos instrumentos de Deus para a promoção de bênçãos às pessoas a quem servimos. Vamos nos lembrar dessa ideia no todo do Velho Testamento. A Escritura diz que por amor a Abraão, o Senhor abençoou a Ló. Se lembra? A Escritura diz que por amor a Jacó, o Senhor abençoou a Labão. Se lembra? A Escritura diz que por amor a José, o Senhor abençoou o faraó. A Escritura diz que por amor a Neemias, o Senhor favoreceu o rei da Síria. A Escritura diz que por amor a Ester, o Senhor favoreceu o rei da Pérsia. A Escritura diz que por amor a Daniel, o Senhor abençoou um rei pagão, um cozinheiro pagão, um chefe de prisioneiros pagão e uma nação pagã. A Escritura diz que por amor ao povo, o seu povo chamado Israel, o Senhor abençoou todas as nações. A Escritura diz um princípio bem claro e estabelecido no Velho Testamento. E no Novo Testamento,
mais claro ainda. E nós nem vamos para lá, porque o contexto aqui é essa história. Mas preste atenção à vida daqueles que foram servos do Senhor no Novo Testamento. Os discípulos, Paulo e outros, como serviam a Deus e como serviam aos outros, com alegria de coração. E assim, recebiam o favor de Deus, abençoavam aqueles a quem serviam. Inclusive, uma das epístolas diz: se você é servo de alguém, seja um bom servo, porque o Senhor pode abençoar o seu patrão por meio da sua vida. Portanto, seja um servo exemplar. Esse princípio, portanto, é verdadeiro. O Senhor abençoa aqueles que são dele, por amor àqueles que nem o conhecem. O Senhor abençoa ou usa os que são dele para alcançar aqueles que não pertencem a ele. O Senhor abençoou e alcançou reis e nações por meio daqueles que eram dele. O Senhor abençoou e alcançou famílias por meio daqueles que eram dele. Portanto, há um princípio bíblico muito claro no Antigo Testamento e também no Novo. O Senhor favorece os ímpios por amor aos santos. Interessante isso. O Senhor favorece os ímpios por amor aos seus. Ele não favorece os ímpios por amor aos ímpios, ainda que os ame. Qual foi a prova desse amor? O seu filho na cruz do Calvário. Mas ele favorece por causa dos seus. Está vendo, irmãos, a importância que existe nos nossos relacionamentos interpessoais, com pessoas que não conhecem ao Senhor? Percebe a importância? Porque ou nós somos instrumentos para promover a bênção e o favor de Deus a essas pessoas, ou nós somos o quê? Tropeço. E tudo começa se somos servos de Deus ou não. Tudo começa aqui. Porque se somos servos de Deus, somos servos dos outros. E assim o Senhor nos abençoa. E essa bênção é estendida às pessoas com quem nos relacionamos. O profeta Isaías disse, no capítulo 19, verso 25, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, veja o que o profeta diz, bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, meu povo, obra das minhas mãos. E ele termina dizendo, e bendito seja Israel, a minha herança. O que quer dizer a minha herança? Porque esta herança será instrumento de bênção para o Egito, para a Síria, para a Pérsia, para a Babilônia e para todas as nações, que são também do Senhor. Então vamos nos lembrar, irmãos, se somos servos do Senhor, como professamos dizer, devemos também ser servos dos outros. E se somos servos do Senhor e servos dos outros, então devemos ser instrumentos de Deus para que o Senhor abençoe os outros. Começando para que eles vejam Deus em nós, porque eles não enxergam, eles não têm. Começa por aí. Por fim, José era também servo da integridade. Diz o texto, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não passou ele as minhas mãos. Desculpe, pois tudo o que tem me passou
ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quem é servo do Senhor e serve aos outros com a mesma atitude que serve ao Senhor, é servo também da integridade. E agora aqui a gente entende por que aquele texto termina falando que José era um jovem formoso de aparência. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, tá vendo? Às vezes a pessoa reclama de não ser tão formoso, né? Tem as vantagens. Tem as vantagens. Ninguém vai crescer o olho para cima de você, né? Então não reclame. Agora você que já é formoso, tome cuidado, né? Tirando a brincadeira. Olha a ordem do texto. Ela diz: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. Você é a mulher do meu Senhor. Eu não posso deitar-me com você, porque a ideia aqui é: você é posse. Você pertence ao meu Senhor. E o Senhor me deu tudo. Tudo. Mas ele me disse: na minha mulher você não toca. Portanto, você pertence ao meu Senhor. Se isso foi uma mensagem tão clara por parte do meu Senhor para mim, e se é uma mensagem tão clara do meu Deus para mim, que eu não me deite com uma mulher casada, como, pois, poderia eu cometer tamanha maldade com o meu Senhor, que me deu tudo? E como, pois, poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus, que não me permite fazer algo assim? Então nós temos uma ordem clara nesse texto. Quando nós somos servos do Senhor primeiro, o resultado será que seremos servos dos outros também. E por amor e temor a Deus, como bons servos, assim como por consideração e respeito aos outros a quem nós servimos, nós agiremos em integridade, em justiça, e nós responderemos a essas pessoas da forma correta. Ou seja, nós seremos corretos com essas pessoas. Quando nós nos dispomos a servir a Deus e aos outros, primeiro, então, nós nos conformamos aos padrões de Deus: dedicação, zelo, voluntariedade, disposição. Tudo isso nós percebemos na vida de José. Mas não só isso. Nós observamos também os padrões e deveres que temos de uns para com os outros, de fidelidade, de comprometimento, de lealdade e integridade. Então nós aprendemos com a atitude de José que o servo de Deus, ao servir aos outros, ele usa da máxima consideração, do máximo respeito, de forma alguma tomando para si aquilo que não lhe é devido, tomando para si aquilo que não lhe foi dado. O servo de Deus, que serve aos outros, portanto, ele será sempre correto em tudo, com todos, e agirá sempre de forma íntegra. O servo de Deus que serve a outros, em tudo e para com todos, será sempre correto, justo e íntegro.
algumas lições preciosas aqui neste texto. Primeiro, um servo de Deus abençoa os outros e não se aproveita dos outros. Um servo de Deus cuida das coisas dos outros e não toma para si o que é dos outros. Um servo de Deus reconhece, valoriza, tem elevada consideração pelos outros. Não o contrário. Não o contrário. Verdades claras nesse texto. A preocupação de José em não retribuir o mal para com aquele que estava ali fazendo o bem. Ele está me fazendo tão bem. Esse homem confia tanto em mim. Olha, eu vim como escravo, olha hoje o que me tornei. Como, pois, poderia responder em maldade para com aquele que tem me feito só o bem? E o medo e a preocupação do coração de José de ofender e pecar contra o Deus de quem ele era servo. Um servo de Deus nunca avança em um comportamento duvidoso sem antes refletir sobre essas questões. Um servo de Deus sempre se pergunta antes de avançar: com a minha atitude, eu estou retribuindo o mal para quem me tem feito o bem? Com a minha atitude, eu estou pecando contra o meu Deus, que é santo? Um servo de Deus é servo também da integridade. O Salmo 97:11 diz: a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos do coração, de coração. Ou seja, o Senhor é com aquele que é correto e justo e íntegro com aqueles com quem se relaciona. Provérbios 10:7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Que lembranças as pessoas terão de nós no futuro? De servos que promoveram a bênção e não agiram no mal, que foram íntegros e corretos? Os nossos nomes serão como coisas ruins que devem ser esquecidos e lançados numa lata de lixo. Provérbios 17:13 diz: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Princípio bíblico. Retribua com bem aqueles que te fazem bem, e o Senhor te abençoará. Faça o contrário, e você e eu colheremos. Princípio bíblico. Para aplicar, qual a relação desses eventos conosco? Bom, primeiro, como José, nós somos servos de Deus. Somos chamados para sermos servos de Deus. Fomos salvos para sermos servos de Deus. Tal como José, sabemos que devemos servir uns aos outros, os de dentro e os de fora. Tal como José, nós também somos lançados no mundo, no sentido do contexto do mundo. Lembre-se, José saiu da sua terra, da sua família, e caiu onde? No mundo pagão. Por isso, para a mulher, aquilo era uma coisa comum. Adorar ídolos, uma coisa comum. Mentir, uma coisa comum. Responder mal ao Senhor que o abençoava, uma coisa comum, todo mundo fazia. Quem não era um pouquinho não íntegro
ou não correto com os seus senhores, numa posição de escravo. José, como nós, é lançado neste mundo. E como nós devemos agir? Como servos de Deus, como servo dos outros e como servos da integridade. Porque assim como José, somos lançados no mundo de pessoas que precisam conhecer o Deus verdadeiro. Tal como José, somos provados no mundo. Você acha que será exceção? Só se você ficar aqui 24 horas por dia. Ainda assim você vai ser provado, porque o pastor vai chegar, e aí, você não vai para casa não? Não precisa limpar aí. Seremos provados. Formoso ou não formoso, muito ou pouco, seremos provados. Seremos provados sobre ser ou não íntegros no meio de um mundo corrupto, um sistema corrupto, tudo errado. Somos provados todos os dias em devolver um troco ou não devolver. R$1, R$2, somos provados no sentido se vamos pagar imposto, se não vamos pagar. Se vamos cumprir as horas de trabalho certinho com aquele patrão tão duro e cruel. Como José, somos provados. José saiu-se bem nas suas provas, porque ele era servo de Deus, servo dos outros e servo da integridade. Nós sairemos bem? Depende de quem somos servos. Depende a quem servimos. Se nós servimos a nós mesmos, já estamos destinados ao fracasso. Agora, se servimos a Deus e por amor a Deus, ou como resultado desse relacionamento com Deus, servimos os outros, e por amor aos outros somos íntegros e corretos com os outros, assim como favoreceu a José, o Senhor nos favorecerá. Porque o Deus de José é o nosso Deus. José foi um exemplo. De modo exemplar, serviu ao Senhor, serviu aos outros e serviu com fidelidade e integridade. Os resultados para José foram crescimento, confiança, restituição, promoção e, por fim, posição. O que a Bíblia diz que José se tornou? Debaixo do faraó só tinha um cara. Era ele. E o Senhor o restituiu tudo, até a sua família. É tão maravilhoso quando nós lemos aquele texto. Você agora deve estar, se você está lendo as Escrituras naquele programa de tentar ler em um ano, você já leu essa parte? E toda vez que eu leio esse texto, eu choro. Ah, pastor, mas você chora por qualquer coisa. Mas toda vez que eu leio o texto, quando José olha o seu irmão Benjamim, e ele sai para um canto, e o texto diz que José foi chorar. Sabe por que José chorou? Porque ali ele estava colhendo o fruto das bênçãos de uma vida de servo. Ou seja, o Senhor estava ali restituindo aquilo que ele havia perdido e há tantos anos ficou perdido. Mas José confiou que um dia, por ser servo do Senhor, por servir aos outros para o Senhor e por servir com integridade, ele sabia, um dia o Senhor me restituirá essa alegria. Por isso eu choro quando leio aquele texto. As bênçãos de Deus a José superaram em muito aquilo que ele mesmo esperava. Você acha que José esperava tornar-se o que ele se tornou? Por fim, recebeu a graça de rever sua família,
de proteger a sua família, de ajudar o seu povo a tornar-se uma grande nação. Lembra do que ele diz lá no final do texto, você estudando a vida de José? Vocês não sabiam quais eram os planos de Deus, mas Deus me trouxe aqui para que a nação, o seu povo, fosse preservado. Você pode imaginar a sensação de José em ter essa convicção de que Deus estava usando a sua vida para preservar o seu povo? Não era só a sua família, era o seu povo. Porque eles não tinham onde comer. E agora eles não teriam apenas onde comer, eles teriam onde morar. E a nação cresceria. Aquele que serve a Deus primeiro, serve aos outros. E tudo faz de forma íntegra e justa. Verá o que jamais esperou ver. E se tornará o que jamais esperou ser. Que assim seja nas nossas vidas também. Que o nosso amor a Deus e o desejo de servi-lo promova em nós o amor e o desejo de servir as pessoas. Sermos instrumentos dele para abençoar os perdidos, as pessoas. E fazendo isso com integridade, da forma correta, o Senhor poderá nos fará ver o que nós jamais pensamos em ver, ou poderá nos tornar aquilo que jamais pensamos em ser. Por quê? Porque o Deus de José é o seu Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo aprendizado. Quando lemos e relemos, o Senhor nos ensina, fala ao nosso coração. Obrigado pelo exemplo de José, esse jovem que se tornou homem, este pequeno servo que se tornou um grande líder. Obrigado, ó Deus, pela disposição do coração dele em servir ao Senhor, em servir aos outros, e em servir de forma íntegra e correta. Assim o Senhor o abençoou. Nós não temos a informação no texto, mas certamente Potifar, certamente tantas pessoas no Egito conheceram ao Senhor por causa de José. Nos ajuda a sermos também instrumentos para que pessoas conheçam ao Senhor por meio das nossas vidas. Que sejamos nós também servos do Senhor, servos dos outros, e que sejamos servos íntegros e corretos, para que o Senhor esteja conosco, assim como esteve com José. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.